Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo os meus sofrimentos, como um bom soldado de Cristo Jesus. A necessidade de discipulado. Queridos, nunca se viu na história tamanha necessidade de desenvolvermos um discipulado saudável. Um dia, determinada pessoa perguntou: o que para você é um bom discipulado? Alguns disseram: é pegar um bom livro, uma atriz, é ter alguma cartilha de alguns assuntos e desenvolver esses assuntos 4, 5 encontros, e depois disso, aquela pessoa já está discipulada a desenvolver com outras pessoas aquilo que aprendeu. Mas sabiamente aquela pessoa trouxe a luz ao assunto, pontuando que discipulado, na verdade, não é uma cartilha, não é ter um livro base, ainda que no discipulado às vezes caiba ler um determinado livro para tratar determinados assuntos, mas discipulado é relacionamento. Discipulado é trazer para perto. Discipulado é inserir na vida. Discipulado é contar com aquela pessoa no dia a dia, mas não para soltar assuntos vazios. Não para falar daquilo que não tem significado ou importância. Não para falar da vida alheia. Não para trocar figurinhas. Discipulado precisa ter um propósito, precisa ter uma direção, precisa ter uma missão, precisa ter uma visão, precisa ter objetivos. E como nós estamos falando num contexto cristão, logo então, o discipulado que precisamos desenvolver é o discipulado que apresentemos àqueles dispostos ou disponíveis em aprender o que é o Evangelho da graça de Deus. E eu digo esse ponto sobre aqueles que estão disponíveis e que querem aprender, porque evidentemente que existem pessoas que não querem aprender e que não estão disponíveis para isso. Um tempo atrás, conversando com o professor Renato, a gente chama instrutor, faixa marrom, em uma conversa muito particular, determinado assunto, ele falou: pastor, eu acredito que existem inúmeras pessoas que têm vários problemas, têm várias dificuldades, mas discipulado também jiu-jitsu também é prioridade. E eu gostei daquilo que ele falou, porque me arremeteu justamente ao sentido bíblico sobre aprendizado, sobre discipulado. Não existe algo que dá para abrir mão que não seja importante. Existe algo que você encontra que é mais importante daquilo que é importante. É mais ou menos a parábola do que o Cristo contou sobre aquele que saiu ao campo para garimpar e quando encontrou algo, um tesouro significativo, ele voltou para casa, vendeu tudo que tinha, comprou aquele terreno, mesmo não tendo nada a não ser aquele tesouro, porque julgou que aquele tesouro tinha mais significância, tinha mais sentido do que seu próprio terreno e sua própria casa. Se esperarmos tempo para nos disponibilizarmos ao discipulado e para discipularmos, nós perceberemos que esse tempo não existe mais. Porém, todavia, entretanto, se nós entendemos que o discipulado é importante, nós abriremos brechas, caminhos naquele tempo que nós não temos. É mais ou menos a oração. Quem no século 21 tem tempo racionalmente para orar? Por isso que Paulo, Jesus, quando diz, segundo o evangelista, segundo Lucas, Evangelho segundo Lucas,
quando fala da oração do Pai Nosso, ele diz, não se orarem, mas quando orarem, orem desse jeito. Coloca uma condição no sentido de que você vai ter que orar, mas o tempo que quem determinará é você. Jesus passava o dia inteiro pregando, libertando, curando, mas na maioria das vezes à noite, mesmo cansado, mesmo com fome, Jesus ia orar. Jesus ia falar com o Pai. Porque é impossível seguirmos com tanque vazio, conforme o Wayne Grudem diz sobre no livro tanque, Não Ande com Tanque Vazio. É impossível você se doar o tempo todo e não se ligar na importância de se reabastecer. Discipulado, então, é se entregar. É estar disponível. É abrir brechas na agenda. É chamar para perto. É trazer para a vida. Então, eu quero aqui destacar algumas coisas. O porquê, então, algumas pessoas não se abrem ao discipulado, tanto para aprenderem como para ensinar. Porque, infelizmente, estamos vivendo um tempo de pessoas egocêntricas. Pessoas que, de fato, olha, eu tenho pensado, né, quando Deus me chamou ao Evangelho, ao pastoreio, eu sempre ouvi com muito carinho aquela frase, que o teu ministério seja abençoado, que cresça. Eu sempre recebi com muito carinho essa palavra, mas como manhã pastoral, eu quero abrir o meu coração justamente nesse termo. E eu sempre, no início eu falava mais vezes, mas depois percebi que tem coisas, olha, gravem isso, tem coisas que nos parecem extrapolar alguns sentidos, mas que tem sentido. Então você se permite viver aquilo, porque tem sentido. E hoje para mim tem sentido essa palavra, mas no início eu pensava assim, não é que meu ministério tem que crescer. A oração tem que ser, Senhor, fortifique-o para que ele cumpra o teu ministério na terra. Porque se olharmos bem, o ministério não é nosso. A obra não é nossa. Então, a nossa preocupação tem que ser, Senhor, que o Senhor encontre em nós ainda um sentido de servo, que ama o teu reino e que está disponível a andar sempre a segunda milha. Encontre em nós ainda um coração aquecido pela tua palavra. Encontre em nós ainda uma mente que está não cativa às vaidades do mundo presente, mas cativa ao propósito eterno do Senhor para as nossas vidas. Contava alguns anos atrás aqui de púlpito, o quanto na minha caminhada de aprendizado eu errei, falhei. E um dos erros que já pedi perdão à pessoa, e falei aqui de púlpito, porque já não há mais nenhum sentido no meu coração, e foi depois de muita dedicação, jejuava quase todo dia, solteiro, né? Solteiro. Eu levava a sério o que Paulo dizia aos solteiros, se dediquem ao Senhor. Eu levava a sério, jejuava quase todo dia, lia a Bíblia todos os dias, em muitos capítulos, me dedicava ao estudo da palavra, me dedicava ao evangelismo, às visitações, me dedicava às vigílias, me dedicava a todos os cultos, e um belo dia eu me permiti achar que aquelas muitas ações, aquelas muitas atividades estavam me legitimizando em minhas atitudes egocêntricas. E eu fui visitar um casal, e o casal, olha, com medo,
que talvez nós estivéssemos adotando o G12 aqui na igreja, me botaram na parede, e olha, foram tão incisivos comigo naquela tarde de domingo, naquela visita, e eu literalmente, eu esbravejei todas as minhas muitas maravilhosas ações, e eu coloquei na mesa o que poderia fazer. Hoje mesmo eu vim falando com a Mona justamente sobre isso. Eu falei: Mona, o sentido do Evangelho é sempre dar outra face, né? Não, foi nesse sentido que a gente estava falando, e falando sobre certas coisas que a gente vive às vezes, e eu falei: Mona, às vezes a gente tem que esquecer tudo aquilo que nós já fizemos, porque se você lembrar, você fica mais machucado ainda. Então você simplesmente deixa que o Evangelho frua no teu coração e você morre para aqueles sentimentos, para que de fato Cristo cada vez mais seja uma realidade em sua vida. Mas naquele tempo novo, caminhando, sabe, achando que sabia de tudo, achando que tinha descoberto, que havia descoberto a fórmula mágica de uma espiritualidade, e achando que aquilo estava me legitimizando, inclusive para ser arrogante. E eu esbravejei, eu digo esse termo, esbravejei, tudo aquilo que fazia. Eu oro, eu jejuo, eu leio a Bíblia, eu faço isso, eu vou visitar. E aquele diácono amado, olha, as lágrimas dele desceram, eu nunca mais esqueci daquilo. Muitos anos depois, aquele diácono amado morreu. Mas antes disso eu pude pedir desculpa do que eu fiz. Mas o meu coração nunca mais me fez esquecer aquela minha atitude. Porque o Evangelho não é isso. O Evangelho não está nisso. Eu tive um tempo de aprendizado. Eu tive um tempo ainda há de convir, ainda estamos aprendendo. De crescimento. Até para então entender que não havia sentido no meu egocentrismo, que eu precisava me abrir para aquilo que Deus de fato tinha estabelecido para a minha vida. Deus está pouco ligando para o período de jejum que fazemos, se não há em nosso coração um quebrantamento, uma devoção real. Isaías 58, se não houver uma atenção nas coisas mínimas, se não houver uma atenção quanto aos necessitados, se não houver uma intenção real de nosso coração, como Isaías capítulo 1, os louvores de vocês me causam náuseas, porque com os nossos lábios cantamos, mas o nosso coração está longe de Deus. Olha, nós precisamos nos atentar que para vivermos uma transformação completa, quer seja no âmbito, melhor, principalmente agora, como ênfase da mensagem, vivermos essa transformação no âmbito do discipulado, precisamos nos abrir de todas as nossas valores construídos por nós mesmos e nos abrirmos para aquilo que Deus tem a formatar em nossos corações. Porque se assim não for, não vai. Não flui. O egocentrismo tem sido alguma coisa difícil de rompermos nos nossos dias atuais. Segundo, a falta de relacionamento. Eu sinto falta de pessoas perto. Lá em casa, os meninos estão agitados de novo, né? Isso daí, com certeza, alguém está ouvindo lá. E eu fico tão triste, porque eu gosto de receber meus irmãos na minha casa. Eu já contei isso para algumas pessoas aqui na igreja, eu gosto. É pequeno, é uma casa muito engraçada, as paredes são pintadas. As portas não seguram no lugar, porque sempre alguém vai lá e quebra no mesmo dia e coloca. Mas eu gosto de receber, porque só há sentido em discipulado quando você traz para a vida. Eu não posso ser alguém no púlpito e o meu discurso venha destoar do meu dia a dia.
as pessoas têm que andar comigo e falar assim: esse é servo de Deus na igreja e fora da igreja. Na verdade, na igreja nós não imaginávamos o quanto esse ou essa são homens e mulheres tementes ao Senhor, o quanto estão se dedicando, o quanto estão amando, o quanto estão se doando para o reino de Deus. Nessa caminhada já conheci tantas pessoas que, por também traições, né? Às vezes já ouvi tantas coisas, pessoas que foram levadas para dentro de casa e aí depois de uma mínima situação de arranhão começou a falar: mas eu vi isso, eu falei aquilo, eu ouvi aquilo outro. Olha, se a pessoa te honra e abrir as portas, meu irmão, honre a pessoa e às vezes ser cuidadoso como vai passar determinadas situações. Há de convir que tem muita gente ferida. Eu já conversei com muitas pessoas sobre células. E falam assim: não, célula não dá certo, célula não é bom. Por que não dá bom? Não é bom por quê? Porque na maioria das vezes, ou o líder se levanta muito além do pastor presidente, como no caso de algumas igrejas aqui próximas, ou, por receber as pessoas na casa, existem às vezes a falta de cuidado e às vezes expressar demais o que não deveria expressar. Na maioria das vezes as dificuldades estão justamente baseadas nesses dois pontos. Mas Paulo nos ensina algumas coisas que eu penso que nós precisamos nos atentar, tomando cuidado com o egocentrismo e tomando cuidado com essa questão do relacionamento. Pessoas que são fechadas demais. Paulo nos ensina aqui algumas chaves que são muito interessantes. Primeiro, Paulo fala a Timóteo como sendo filho. Paulo olha para Timóteo e fala: meu filho. Portanto, meu filho. Biologicamente, você não escolhe pai e nem mãe. Mas espiritualmente você tem uma escolha. Não era só o sentido de Paulo para Timóteo, era o sentido de Timóteo para Paulo. Quantas pessoas hoje são mentoreadas pelo YouTube? Quantas pessoas são mentoreadas por pregações que pode até ter sentido para a igreja local, onde a mensagem está sendo gravada, mas que às vezes ao chegar ao nosso ouvido, em vez de nos encaminhar para o caminho, acaba nos desviando para aquele propósito real que Deus tem para as nossas vidas. Eu acredito de verdade, irmã Célia, que a orientação de Paulo a Tito deveria ser uma realidade, e para Timóteo e para Tito, que as mais velhas ensinem as mais novas como precisam se comportar. Em que sentido é isso? A igreja saudável precisava ser um celeiro intencional de pessoas mais experientes que conduzam aqueles inexperientes a chegar a uma experiência necessária para ensinar outros a fazerem o mesmo processo. Repararam que existem em nosso tempo tantas pessoas que são piores do que cristais? Eu penso que o desafio da igreja, um dos desafios pastorais para a igreja presente, é realmente expressar aquilo que está no coração de Deus, sem ofender aqueles que estão ouvindo. E eu já disse aqui de púlpito algumas vezes, a pensar no próprio Cristo, quando falou à igreja de Laodiceia: olha, se hoje nós falarmos de procedimentos cristãos, maturidade cristã, é possível que muitas pessoas saiam das igrejas dizendo assim: ele não tem direito de falar dessa forma.
dizia que algum tempo atrás, ouvindo uma canção que eu julgo ser muito linda, um pastor pregador, não sei muito, pregador ou pastor, cantor, e ele dizendo sobre a vinda do filho pródigo, uma canção bonita que eu não lembro agora, mas é bonita, está assim, ó, na ponta da língua, mas não sai. E ele dizendo sobre a volta do filho pródigo, ele dizendo: o pai te espera, o pai te chama. E eu pontuei aqui já em uma mensagem que, talvez por falta de dedicação à palavra, me permita aqui usar isso. Eu falo muito com o filhão sobre isso, sobre o quanto nós precisamos nos dedicar à palavra. Pregar não é brincadeira. Desculpa o termo, pregar não é encher linguiça. É velho ensinamento de seminário. Um dia, o pastor não pôde chegar, aconteceu um acidente, aí o diácono olhou para quem estava do lado e falou assim: aí, prega você. Aí o outro falou: não, prega você. O outro falou: não, prega você. O outro falou: tá bom, então vou pregar. E quando assumiu o púlpito, falou assim: olha, eu vou falar alguma palavrinha aqui só para encher o tempo, porque o pastor não vai poder chegar. Tem uns aí que sabem que tem que estar preparado, não é isso que eu falo sempre? Ficar preparado, se não chegar, eu vou fazer contato. E eu não faço contato? Faço. Ó, não vou chegar, prega aí. Às vezes falta dedicação à palavra. Meu filho, Timóteo fala: sim, sou. O pregador cantor disse, ao ler a palavra, não, Cristo falou que caindo em si, na parábola, mas deixa eu comer o caindo em si, porque o caindo em si arremete para arrependimento. E se eu ficar falando de pecado e arrependimento numa geração que acha de pintar corpo é normal, botar argola na orelha é normal, fazer um bocado de rasgar a língua é normal, sair com pessoas do mesmo sexo é normal, falar qual é, cara, oh Deus, você, cara, é normal, apesar que eu gosto de uma canção que fala, só quero ver você, só quero ver, mas é linda a canção, mas bate mal no ouvido, meu irmão. Fala às vezes, fala, Jesus, que troço doido é esse? Para uma geração que tudo é normal, tudo é aceitável, tudo é bonitinho, desde que estejam bem. Não, eles estão suaves, estão tranquilão, ó, que coisa maravilhosa. A Mona um dia falou isso, que suave na nave nada, suave na nave é um linguajar polêmico de favela, de maconheiro, que depois que dá um trago, fala, tô suave. É bem verdade que ouvindo, a Mona gravou e mandou. Tem um pastor famoso aí, um youtubeiro da vez, que olhei a Bíblia e falou assim, só fumando muita maconha para entender. Ah, miserável! Precisa se encontrar com Deus na palavra. Como pode submeter o Deus da palavra a uma coisa tão ridícula? Quanta falta de preparação, quanta falta de dedicação, quanta falta de entrega. Não dá para achar. Um tempo atrás aqui, logo no início, conheci, meados do ano de 2008, no 2006, conheci um pregador que já não está mais no nosso meio, só fala mal da igreja hoje em dia, e eu achei que, como esse homem instruído, ou iluminado, das múltiplas dimensões. Aí eu comecei a falar, igreja para quê? Estrutura para quê? E minha linguajar mudou. Aí veio uma irmãzinha com muito cuidado, quando fui falar de parte íntima do casal, a pessoa virou para mim e falou assim, pastor, eu sei o que é isso, mas de púlpito pode ferir um bocado de pessoas. Quem está aqui sabe o que estou falando, vou lembrar perfeitamente. Aí eu me liguei e falei assim, de fato, a mensagem não tem que ser do jeito que eu quero, a mensagem tem que ser do jeito que Deus quer.
ela não precisa alcançar o meu coração somente, ela precisa alcançar o coração de todos. Deus não está procurando best-sellers na oratória. Para ter discipulado tem que ter ciência de paternidade. Segundo, Ele não abre mão de uma responsabilidade que todos nós devemos ter. Paulo podia falar: filhinho, vem comigo que eu estou te garantindo tudo. Eu vou te dar tudo. Mas ele fala: fortifique-se. Saia dessa morosidade absurda, essa situaçãozinha. Fortifique-se. Vira para quem está do lado e fala: fortifique-se. Para de ficar esperando leite espiritual. Você precisa de alimento sólido. É palavra, é oração, é entrega, é andar com pessoas sérias. Se você está com a tua bateria arriada, não adianta você ir também para quem está com a bateria arriada, que só vai te desanimar. Procure homens e mulheres sérios para propagarem o evangelho ao seu coração, para aquecer a tua alma, meu irmão. Fortifique você. Não terceirize isso. Se dedique. Evangelho é entrega. Evangelho é dedicação. Utilizando de Lucas 14, o evangelho é negar a si mesmo e carregar a sua cruz. E ele continua dizendo: o que de mim ouviste? Olha que coisa maravilhosa. No meio de... ouviste dizer na presença de muitas testemunhas. Olha, para ter discipulado existe entrega. Eu quero estar do teu lado. Eu quero ouvir o que você está ouvindo. Aí Paulo diz: aquilo que eu falei na presença de muitas testemunhas e que você ouviu. Você se lembra, Timóteo? Lembra? Então, o que eu tenho que fazer? O que você ouviu. E vai. Correndo aqui. E aí mais 2 pontos e termino. Aquilo que ouviste. Terceiro, confia. Confia. A homens infiéis. Olha que coisa maravilhosa. Se Paulo teve o crivo de escolher Timóteo, Timóteo deveria ter o crivo para escolher outras pessoas. O que Paulo, olha que responsabilidade. Não adianta jogar comida aos porcos. É um termo judeu, quando se referia aos samaritanos. Não perca o seu tempo para quem não quer aprender. Se identificou que quer, vai. Se identificou que está cheio de erro, seja sério. Sim, sim? Não, não. Se a pessoa é para aprender, ela vai vir junto, vai submeter. E se não vir, vai seguir o seu caminho. Acredite. Nós não vamos ganhar todo mundo, ainda que nós queiramos ganhar todo mundo. Mas das mãos do Senhor ninguém sai. Às vezes, é só uma questão de tempo e de maturidade. Porque no início pode ser que Paulo não trata bem, não se relaciona bem com Marcos, João Marcos. Mas pode ser que lá na frente, João Marcos possa se tornar alguém fundamental para Paulo. Às vezes a gente só precisa abrir mão.
Porque você não pode ensinar para quem já sabe demais. Quem está com o copo cheio não tem como botar um novo líquido. Não tem como. É você botar vinho novo e odres velhos. Às vezes você tem que deixar para que a pessoa andando se ligue. E pode ser que nem aprenda contigo, mas lá na frente possa se tornar muito útil ao Evangelho. E se nós entendemos que o reino de Deus está além das 4 paredes de Jardim Meriti, então nós compreendemos que às vezes as pessoas não podem estar em comum acordo andando em Jardim Meriti, mas elas podem ser muito úteis em todo o reino de Deus que se espalha em todo o mundo. E o último, ele diz: mas não vai ser só alegria, vai ter também pancadas. Por isso, suporte comigo os meus sofrimentos. Talvez o que Paulo queria dizer para Timóteo é: Timóteo, está vendo tudo quanto eu sofro? Eu não sofro por causa dos meus planos, dos meus sonhos, das minhas intenções, mas todo esse sofrimento é por causa do Evangelho. E é legal pensar nisso. Esse dia eu estava pensando que a gente sofre muito por aquilo que não é Evangelho. É uma pergunta retórica. Mas quem é que... pergunta retórica não precisa levantar a mão. É uma resposta interna. Quem aqui dentro está sofrendo? Só isso. Aí você responde a isso, sim ou não. Segundo, o seu sofrimento é por causa do Evangelho ou por causa de ações suas? O que Paulo está dizendo é: os meus sofrimentos não são por causa de ações minhas para o meu mundo. Meus sofrimentos são por causa do Evangelho, porque eu me dediquei ao reino de Deus. Porque eu decidi dizer sim para Jesus. Porque eu entendi que eu precisava me dedicar ao reino. Por isso eu passei fome. Por isso eu fui amordaçado. Por isso eu fui chicoteado. Por isso eu tive muitos jejuns. Por isso eu fui apedrejado. Por isso eu fui escorraçado. Por isso eu fui mordido, picado por víbora. Por isso eu vivi verdadeiros naufrágios. Por isso eu fui preso, não apenas uma vez. Por isso eu fui traído por aqueles discípulos judeus. Por isso eu fui perseguido de cidade em cidade. Por isso eu apanhei ao ponto de acharem que eu estava até morto. Por isso, e aí vai a defesa apostólica de Paulo, Coríntios capítulo 10, absurdamente nos mostrando que todo o sofrimento de Paulo naquilo que ele estava fechando era por causa do Evangelho. Quais de nós hoje em dia estamos sofrendo por causa do Evangelho, por causa da palavra, por causa do bom trato, por causa da fidelidade, por causa do zelo, por causa da dedicação, por causa do quebrantamento, por causa do evangelismo, por causa de missões, por causa da cruz de Cristo? Na maioria das vezes os nossos sofrimentos é por causa de compras que nós fizemos e não conseguimos pagar, por causa de palavras que deveríamos ter guardado, mas liberamos e por isso machucamos quem nós amamos, e essas pessoas machucadas conosco acabam também nos machucando. Na maioria das vezes nós sofremos por causa de decisões que tomamos, que não tem nada a ver com o reino de Deus. Talvez se nosso coração, pela mesma imagem, quando Isaías viu a glória de Deus, se por acaso ele se voltasse para o Senhor de todo o coração, ele se voltasse para o Senhor, muitas mudanças aconteceriam a partir de minha vida. Olha, talvez o que nós precisamos ver não são os shows